Retornamos então para termos esse momento de diálogo a respeito das Sagradas Escrituras. Começamos com a pergunta do Davi Vasconcelos. Padre, além da oração, com as leituras diárias disponibilizadas pela Igreja, como ter mais intimidade com a Bíblia? Veja, Davi, uma das coisas que talvez possa parecer estranho, seria importante você, em primeiro lugar, né, ter intimidade com aquilo que é a vida espiritual da Igreja. Então, a vida dos santos é muito importante. Além da vida dos santos, livros como A Imitação de Cristo, etc., são livros que vão fazer com que você tenha intimidade com a luz sobrenatural. Ou seja, é importante que você, em primeiro lugar, na sua vida de oração, faça a experiência, né, de ser iluminado pela luz sobrenatural. Por quê? Porque é uma experiência básica e fundamental para a vida espiritual. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, nós temos vários cursos aí falando. Um deles é o Ensina-nos a Orar, mas também o curso nosso sobre o caminho da perfeição de Santa Teresa. É importante que você tenha uma vida espiritual e a partir dessa vida espiritual você se acostume a receber a luz do Cristo ressuscitado. Uma vez que você começou a ter essa experiência dessa luz que te ilumina, aí você começa, então, você pode então ler as Sagradas Escrituras. Mas para ler as Sagradas Escrituras, é necessário também, muitas vezes, você ir atrás de alguns comentários ou exegetas, né, conhecidos, doutores da Igreja. Por quê? Porque isso também ajuda você a aprender. Uma das coisas fantásticas, um dos instrumentos fantásticos para você aprender a Bíblia com essa chave de leitura espiritual da Igreja, dos chamados 4 sentidos da Escritura, é a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Então, através da Catena Áurea, ele coloca ali, né, para cada versículo dos Evangelhos, comentários de padres da Igreja, e através desses comentários, né, você vai lá e consegue ver como que se lê. Então você medita aqueles comentários, mais do que ficar somente no texto das Sagradas Escrituras. Porque aí você aprende a ler com a Igreja. Né? Felipe Melo. Padre Paulo, quais os critérios básicos para interpretar a Bíblia como a Igreja interpreta? Felipe, veja, aquilo que eu estava dizendo. A Igreja, ela interpreta a Bíblia no chamado sentido literal e sentido espiritual. Portanto, nunca nós devemos ler a Bíblia somente no sentido literal. Infelizmente é isso que fazem os exegetas modernos. Eles pegam a Bíblia como se fosse um livro do passado e destrincham aquilo. Mas o sentido literal, embora ele seja muito importante, Santo Tomás de Aquino diz que o sentido literal é a base de tudo, em cima dele nós temos que enxergar os outros sentidos chamados sentidos espirituais. O sentido espiritual, eles são basicamente 3. O sentido moral, em que eu consigo ver ali naquilo que está sendo narrado uma norma de vida, como eu devo me comportar. Depois, um chamado sentido alegórico. No sentido alegórico, você vai buscar sempre Jesus. Você deve procurar sempre Jesus que está ali, né? E que, embora não esteja explicitamente presente, a Igreja sempre viu Jesus presente. Então, por exemplo, na criação do homem, eu citei aqui no bloco passado, sei lá, Adão dormiu e Deus tirou Eva do lado de Adão. Ah, o Cristo dormiu na cruz e Deus tirou do lado do Cristo, que brotou água e sangue, a Igreja. Noé entrou na arca, a arca era de madeira. Aí a cruz de Cristo que salvou a todos nós do dilúvio. Abraão, né, sai da sua terra
e vai e com a grande fé sacrifica Isaac. No Isaac sacrificado, nós vemos o quê? O pai, né, que entrega o seu filho na cruz. E assim por diante. A gente sempre encontra o Cristo, é o sentido alegórico, né, que deve estar lá presente. E o terceiro sentido espiritual é o sentido chamado anagógico, porque nos fala, né, da realidade do céu. Quando diante de um texto bíblico, então você deve pegar esse sentido literal, entendê-lo, por isso a exegese é importante, compreendê-lo com profundidade, mas depois você deve sair disto e procurar o sentido espiritual. É por isso que eu dizia, na resposta anterior, que você precisa primeiro se habituar com a luz sobrenatural da graça, ou seja, com a luz do Cristo ressuscitado, que ilumina a verdade. Senão você não vai conseguir encontrar isso lá nas Sagradas Escrituras. Né? Então nem sempre as pessoas estão prontas para ler as Sagradas Escrituras. Gabriel Henrique, padre, sou seminarista, venho perguntar para o senhor qual a melhor tradução da Bíblia para estudos. Veja, Gabriel, é difícil a resposta. Vou dizer por quê. Porque todas as traduções que nós temos atualmente, todas elas têm algum defeitinho, não é? Para estudar, eu gosto muito das notas. Atenção, a palavra, as notas da Bíblia do Peregrino, né? Essa Bíblia aqui. Por quê? Porque o padre Alonso Schöckel, que fez essas notas aqui, ele fez essas notas com uma sabedoria espiritual muito grande, fazendo algo que hoje os exegetas não ousam fazer, que é comentar a Bíblia com a Bíblia e ler a Bíblia como um todo. Hoje, os exegetas têm essa mania de fatiar a Bíblia. Então, o que acontece? Eles dizem, não, essa aqui é a teologia de Marcos, a teologia de Lucas é outra. Então, você já não pode pegar um versículo de Marcos e usar para interpretar Lucas. Pecado mortal, porque é outra teologia. Mas, gente, o autor é o mesmo, é o Espírito Santo. Então, o padre Alonso Schöckel, ele lê a Bíblia com a Bíblia e isso é muito bom. Então, estou falando das notas de rodapé. A tradução do padre Alonso Schöckel, ela não é uma tradução literal. E essa é a dificuldade dela. Ela é uma tradução que tenta expressar dentro da cultura hebraica ou da cultura da língua grega o que o autor está dizendo. Então ele faz adaptações. Então tem essa dificuldade. A Bíblia de Jerusalém, na edição antiga, ela era um pouco melhor. A edição atual fez opções textuais, às vezes um pouquinho ousadas, assim, meio liberais. Então a Bíblia de Jerusalém é meio problemática. A Bíblia da CNBB, né, a tradução da CNBB, a própria comissão, né, o próprio padre Koenigs, que dirigiu a comissão de tradutores, eles dizem que não está pronta. Ou seja, ela está sendo ainda revista porque nem tudo aqui foi feito com de forma criteriosa. Então, ainda não é uma obra unitária a Bíblia da CNBB. Ainda é uma obra de um pouco de retalhos, porque, claro, cada autor pegou um livro, foi traduzindo, tentaram fazer uma revisão para unificar as coisas, mas ainda há coisas assim que causam um pouco de perplexidade, embora é uma tradução muito boa, uma tradução boa. Porém, os próprios autores dizem que ela ainda não está terminada. A Bíblia da Ave Maria, ela tem um quê interessante, porque ela tenta ficar naquilo que são as formulações mais tradicionais que nós estamos acostumados. Por quê? Porque, na realidade, uma Bíblia católica, ela deveria ser traduzida
usando as opções de tradução da chamada Neo-Vulgata. Eu tenho aqui a Vulgata Clementina, né, que a Igreja usou durante séculos. Esse texto aqui da Vulgata, ele foi revisto depois do Vaticano II pelos exegetas, nas opções textuais, etc., etc., e se tornou então o que nós chamamos de Neo-Vulgata. Eu não trouxe aqui a Neo-Vulgata, eu só me lembrei quando cheguei aqui hoje, podia ter trazido para vocês verem a Neo-Vulgata, tenho lá em casa. Mas a Neo-Vulgata, ela precisaria ser o parâmetro das traduções católicas, mas aqui no Brasil nós não temos nenhuma tradução que siga as opções da Neo-Vulgata, né? Então, assim, na verdade a gente tem que meio que cotejar entre as várias traduções e terminar fazendo uma opção. Existem, claro, as outras traduções, como outras traduções da Loyola, como a TEB, né, a tradução ecumênica, e as traduções mais antigas, né, traduzidas da Vulgata, como a Mato Soares, etc., etc. Todas têm a sua vantagem. O que acontece é o seguinte, no fundo, nós aqui no Brasil ainda não estamos muito bem servidos de traduções bíblicas. A gente tem que se virar um pouco, né, comparando as várias traduções e, claro, estudando, né, as línguas originais, principalmente o grego. O hebraico, eu sei que é mais pedreira, mais difícil, né? Mas o grego do Novo Testamento não é que seja uma coisa impossível para a gente ter uma noção básica daquilo que é o grego do Novo Testamento. Então, assim, desculpa se a resposta não foi a contento, mas assim, a gente tem que... A solução é ter várias Bíblias, né? E cotejar um pouco uma com a outra. Vinícius Boer Bonafini, padre, sua bênção. Muitos evangélicos alegam que a igreja primitiva não é a igreja católica, apostólica romana. Isso está certo? Vinícius, veja, uma coisa é certa, a igreja dos primeiros séculos não era evangélica, ou seja, não era protestante. Se você for pegar, por exemplo, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que é um mártir do primeiro século, do primeiro para o segundo século, um mártir que teve contato com os apóstolos, você vai ver que nas cartas dele a organização da igreja é uma organização católica, ou seja, o bispo com os seus presbíteros, os seus diáconos, uma igreja diocese com episcopado monárquico, etc., etc. Ele fala claramente desse princípio de nós estarmos em sintonia com a tradição dos apóstolos, de obedecermos aos bispos e ao magistério. Bom, você olha uma descrição dessas, você vê que tem bico de pato, tem asa de pato, tem pé de pato, anda feito pato, faz quaquá, talvez seja um pato. Essa descrição aqui, eu acho que é da Igreja Católica, né? Então, assim, quando você olha para os escritos dos padres subapostólicos, né, os padres que conheceram os apóstolos, você vê claramente que existe uma continuidade. Aliás, os próprios protestantes liberais, como o Harnack e Companhia Limitada, eles olham para o Novo Testamento e dizem que o Novo Testamento padece, né, de um Frühkatholicismus, ou seja, de um catolicismo primitivo que está lá incubado, como se o Novo Testamento já tem um vírus do catolicismo dentro dele. São protestantes, não sou eu quem estou dizendo, né? Então, assim, essa lenda criada
pela historiografia protestante de que a Igreja Católica nasceu com Constantino em 313, que antes a Igreja era pura e santa e que foi se mancomunando com o Estado do Império Romano que a Igreja se perverteu. Isso daí não corresponde à realidade dos fatos. Você vê claramente que a Igreja pré-constantiniana, ela já era uma igreja de episcopado, uma igreja, pega os livros dos Santos Padres, você vê claramente que as coisas estão em perfeita sintonia com aquilo que é a Igreja Católica de hoje. Então, assim, é evidente que o crescimento orgânico da igreja se vê numa continuidade católica. Então, assim, dizer, não é a igreja primitiva, não, eu não gosto muito da palavra igreja primitiva, porque parece uma igreja imperfeita, né? Um negócio meio primitivismo, não. A igreja dos primeiros séculos, dizer que ela não é católica, né? Fica meio difícil, porque os livros, a atestação, é tudo tão parecido com a Igreja Católica. Uma coisa muito certa, quando você estuda os primeiros padres, você termina fazendo o itinerário de Newman. O cardeal Newman, que era protestante, ele mesmo disse, os padres me fizeram católicos. Os santos padres, vai lá e estuda os santos padres, que protestante você não fica. Se você for estudar os autores dos primeiros séculos, os santos padres da igreja, protestante você não fica. Isso é certeza mais absoluta. Então, dizer que não é a católica, paciência. Ricardo Rodrigues. Padre, sua bênção. Os evangelhos apócrifos, como o de Maria Madalena, foram realmente escritos por quem eles são atribuídos? Ricardo, certamente não, porque são tardios, não é? Eles são evangelhos que surgiram bastante, assim, pelo menos um século depois dos evangelhos canônicos. E a igreja fez muito bem ao escolher os evangelhos. É interessante como as pesquisas exegéticas nos mostram como a igreja escolheu bem. Realmente, você não encontra nenhum evangelho mais antigo do que os evangelhos que são os evangelhos canônicos. Todos os outros são mais recentes, são obras mais fantasiosas e de data posterior. Rinaldo Braga. Padre, boa noite. Sua bênção. Qual a importância da tradução de São Jerônimo, a Vulgata, para o latim? E foi a partir dela que as outras traduções ocorreram ou buscaram-se textos originais? Bom, Rinaldo, veja, a primeira coisa é que a Vulgata não foi traduzida por São Jerônimo. Isso não é correto dizer historicamente. A Vulgata, ela é uma tradução anterior a São Jerônimo, que já existia, e o Papa Damaso pediu a São Jerônimo que ele cotejasse e fizesse uma limpa aí para fazer com que o texto da Vulgata estivesse mais próximo do texto grego da Septuaginta. Portanto, os textos com os quais São Jerônimo trabalhava eram estes aqui, em grego. São Jerônimo não sabia hebraico na época que ele trabalhou com a Vulgata, porque ele não tinha ainda ido para a Terra Santa para ter aulas de hebraico. Então, na verdade, ele não traduziu a Bíblia. Ele pegou um texto, a Vetus Latina, né, que já existia, e corrigiu algumas imprecisões da tradução, e foi assim que surgiu a Vulgata. A Vulgata também, ela, ao longo dos séculos, sofreu algumas variações, de tal forma que foi depois a Vulgata Clementina que tornou-se o texto oficial da Igreja durante séculos. Porém, com o Vaticano II, se pediu que se revisasse, porque a ciência bíblica ela progrediu, e se revisasse esse texto da Vulgata a partir dos textos originais. E então se tem a chamada Neo-Vulgata. Hoje,
aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma tradução que realmente se calque a partir da Neo-Vulgata. Também porque a maior parte dos biblistas, hoje em dia, já não sabem mais latim como deveriam. Né? Ou seja, os biblistas estudam grego e hebraico. Para fazer uma tradução da Neo-Vulgata, você precisaria saber latim. Né? Então está faltando latinistas. Então a maior parte das traduções que nós temos, pelo menos naquilo que elas dizem que vem dos textos originais grego e hebraico. Não é? Então é essa a coisa que nós temos aqui no Brasil. Tá bom? Então foi uma alegria estarmos juntos aqui, de debatermos e conversarmos a respeito desse tema tão importante no início deste mês, que é o mês de setembro, o mês da Bíblia. Tá bom? Deus abençoe você até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.